Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma apresentação do curso em funções de várias variáveis. Na última apresentação, na última videoaula, nós apresentamos os espaços RN. São os conjuntos, são vetores no RN que são vetores com N coordenadas. No caso, o R2 tem duas coordenadas. Apresentamos a questão das operação de soma, operação de multiplicação por escalar. Oferecemos também o produto escalar, as propriedades do produto escalar. Hoje nós vamos falar também de vetores, só que são funções vetoriais. O que são funções vetoriais? São funções definidas em um aberto I de R a valores em Rn. A gente vai falar precisamente, quando N é igual a 2, nós vamos ter curvas em R2, que são aplicações f de I, está contida em R, a valores em R2. Não vamos nos preocupar com isso, porque o resto é mais simples. E para isso, vamos definir o que seja uma curva em R2 ou uma função vetorial. Uma função f definida num subconjunto I de R e aberto pelo que nós queremos, que é a questão de diferenciabilidade, continuidade e limite, conceitos abertos, né? A valores em R2. É uma aplicação que a cada t de I associa um vetor posição. Ou seja, como é de I está contido em R a valores em R2, então para cada t você tem um vetor em R2 de coordenadas x de t e y de t. No caso, as funções x de t e y de t são funções definidas no mesmo intervalo que foi definida a função f, ou seja, o intervalo I, a valores em R. São as funções conhecidas do cálculo 1, ou são as funções escalares, são as funções reais. Ok? Então, funções, cada coordenada é uma função na variável t. Ou seja, esse ponto ele move no plano. Okay? Ele move no plano e aí ele forma uma determinada curva no R2, que aí nós vamos chamar da imagem desta curva. Pois bem, já que eu falei imagem, já que eu falei essa questão da imagem, então a gente faz algumas perguntas. Quando a gente estuda funções vetoriais. Funções de I está contida em R a valores em R2. No caso, nós estamos restringindo a N igual a 2. E são as perguntas que nós faríamos se nós estivéssemos estudando funções reais. Funções de R em R ou de I está contida em R a valores em R. Que questões são essas? Então, nós perguntamos, inicialmente, qual o domínio de uma curva ou uma função vetorial em R2? Qual o domínio? Nós sabemos que quando nós damos funções reais, nós também nos preocupamos com o domínio. Aquele conjunto onde é a minha curva ou a minha função, no caso do cálculo 1, está definida. Uma outra questão que é importante é qual é a imagem da curva. Que nós comentamos agora há pouco que a imagem da curva nada mais é do que uma curva, como o próprio nome diz, uma curva no espaço em que ela está lotada. No caso, se a aplicação de I está contida em R em R2, então é uma curva em R2. O ponto, o vetor posição, ele vai mudando no espaço ou no plano conforme vai variando o parâmetro t. Então, a gente fica preocupado em querer uma terceira questão, que é como eu calculo o limite de uma curva, quando eu posso dizer que uma curva é ou não contínua, como eu calculo a derivada de uma curva no ponto, ou quando uma curva é ou não diferenciável naquele ponto, e por último, quando uma curva é ou não integrável naquele ponto. E como calcular o limite, como calcular a derivada e como calcular a integral. Ok? Então, as duas primeiras questões são mais simples. E já foram comentadas aqui, mas vamos repetir. O domínio de uma curva em R2, é o domínio comum a cada uma das suas funções coordenadas. Por exemplo,
e está contida em R a valores em R2, que a cada t associa x de t e y de t. X de t e y de t são as funções coordenadas. Essa curva vai estar definida no conjunto onde tanto x de t quanto y de t estão definidas. Ou seja, o domínio então vai ser a interseção, o domínio comum a cada uma das funções coordenadas. Isso é importante. Ok? Isso é importante para a gente saber. Porque quando nós sabemos, nós estamos trabalhando de funções de I está contida em R a valores em R2, nós não podemos ter divisão por zero e não podemos ter imagens, valores complexos. E a imagem, que eu acabei de falar agora aqui. Então, a imagem nada mais é do que uma curva no plano. No caso, nós estamos trabalhando com aplicações de I está contida em R a valores em R2. Então, é uma curva no plano. Sei que, na medida que você vai variando o parâmetro T, aquele ponto vão variando e a união de todos esses pontos forma uma curva que é a imagem de uma função vetorial. Cada ponto está associado a um vetor posição. À medida que vai variando esse ponto T, esses vetores de posições vão variando, formando então essa curva no plano. Agora vamos à questão de limite. Vamos à questão relacionada ao limite. Relacionada à diferenciabilidade e relacionada à integral. Vamos começar pelo limite. Seja T0 pertencente ou não aí, um ponto de acumulação. O que é um ponto de acumulação? Ponto de acumulação é aquele ponto onde na vizinhança dele existem infinitos pontos que não é ele. Ou seja, qualquer bola de centro naquele ponto em raio R, existem infinitos pontos que estão nesta bola que estão no conjunto. Ou seja, a interseção dessa bola centrada nesse ponto, chamado ponto de acumulação, e raio R, com o conjunto, no caso, domínio, o conjunto I, né? Isso é uma interseção diferente de vazia. Não é uma interseção também que tem apenas um único elemento, que seria o ponto T0. Na verdade, não precisa nem ter o ponto T0. Importante que a interseção dessa vizinhança com o conjunto I é diferente de vazio, é estritamente diferente de vazio. Okay? Então, esse é um ponto de acumulação. É sobre os pontos de acumulação que a gente calcula os limites, porque qual é a função do limite? A função do limite é mandar vizinhanças em vizinhanças. Ou seja, a vizinhança do ponto T0 ela é mandada na vizinhança do ponto F de T0. Sei? Desculpa aí. Pois bem, seja T0 um ponto de acumulação, ele pode estar ou não no domínio dessa função. A F de I está contida em R, a valores em R2, uma curva. Então nós vamos dizer que o limite, quando T de T0 de F é o vetor L de componentes L1, L2, se dado um epsilon maior do que zero, eu consegui exibir um delta maior do que zero, de modo que toda vez que o módulo de T menos T0, ou seja, a distância de T a T0, for menor que delta, a gente vai ter que a imagem de F, ou seja, a imagem da curva menos esse vetor L, fica menor, o módulo, a norma, né, fica menor que epsilon. Lembrando que do lado de cá nós temos um módulo, porque nós estamos, a imagem, o domínio é um conjunto de números reais. Do lado de lá nós temos exatamente uma norma, porque nós temos comprimento de vetores ou distância entre o vetor posição, f de t, e o suposto limite. Então, sempre o limite vai existir, e é L, sempre que o módulo de t menos t0 tiver menor do que delta. Isso implica que a norma de f de t menos L fica menor que epsilon. Agora,
Fazendo isso, a gente consegue perceber o seguinte: a gente tem duas vizinhanças, uma vizinhança em R, ou no intervalo I, contendo o ponto T0, e de raio delta, e tem uma outra vizinhança de raio epsilon, que agora está no conjunto de imagem, no caso sobre a curva, né? Em R2. Pois bem, a gente percebe fazendo as continhas que a partir dessa definição que isso é equivalente, esse limite vai existir, o limite dessa curva vai existir naquele ponto T0, ele será L, se o limite de cada uma das funções coordenadas existirem. E nesse caso, o limite da primeira, quando t tende a 0 de x de t, vai ser igual a L1, que é a primeira componente do vetor L, e o limite quando t tende a t0 da segunda componente, o y de t, isso vai dar exatamente o L2, que é a segunda componente do vetor limite, ok? Então, na verdade, se você calcula um limite de uma curva, você pode entrar com um símbolo de limite para dentro dessa curva e calcular o limite de cada uma de suas funções coordenadas quando t tende a t0. Ou seja, o limite da curva vai existir se somente se existirem os limites já conhecidos do cálculo 1, porque cada função coordenada é uma função escalar, das funções, o limite das funções coordenadas naquele ponto t0. Portanto, pelo fato que uma aplicação é contínua, quando o limite, quando t é contínuo no ponto t0, t0 nesse caso agora é um ponto de acumulação, mas que é um ponto de I, do domínio, para ter sentido calcular f no ponto t0, o limite quando t tende a t0 de f de t, isso aqui é igual a f de t0, isso caracteriza uma função ser contínua. Então uma curva ela vai ser contínua se, somente se, cada uma das suas funções coordenadas forem contínuas. Por quê? Porque a gente vai entrar com este limite para dentro de cada uma das funções coordenadas, e ainda vamos ter o limite quando t tende a t0 de x de t, isso tem que ser x no ponto t0, e o limite quando t tende a t0 de y de t, isso tem que ser y no ponto t0. Então, nós podemos dizer que o limite de uma curva existe em um ponto t0 se somente se existe o limite de cada uma de suas funções coordenadas. Uma outra coisa, por conta disso, uma função vai ser contínua, uma curva vai ser contínua no ponto t0 se somente se forem contínuas cada uma de suas funções coordenadas. Para que no final nós tenhamos que o limite quando t tende a t0 de f de t seja a curva aplicada no ponto t0. Ou seja, neste caso nós temos que o valor da função no ponto coincide com o valor da função na vizinhança do ponto. Pois bem, então sabemos que o limite ele migra para dentro de cada uma das componentes. Quando calculamos o limite ele entra para dentro de cada uma das funções coordenadas. Então vamos pensar no limite da taxa incremental, ou seja, vamos da taxa incremental da curva, variação instantânea, que seria a derivada. Quando o limite, quando t tende a t0, de f de t menos f de t0, dividido por t menos t0, esse limite existe e é finito, este número real será a derivada da curva f no ponto t0. Só que em cima nós temos um vetor diferença, que é o vetor f de t menos o vetor f de t0, dividido por uma diferença de dois números reais, natural, normal. Então a gente faz o limite quando t tende a t0 do vetor f de t menos f de t0 seria o quê? Seria x de t menos x de t0, primeira componente, y de t menos y de t0, segunda componente, e como eu estou multiplicando pelo escalar 1 sobre t menos t0, eu posso novamente entrar com cada um desse escalar, que é 1 sobre t menos t0, em cada uma dessas suas coordenadas,
e a gente vai ter uma taxa de variação instantânea em cada uma das coordenadas, ou seja, x de t menos x de t0 dividido por t menos t0, primeira componente, e a segunda componente y de t menos y de t0 dividido por t menos t0, segunda coordenada. E entrou com a noção de limite. Nós já vimos que essa noção de limite quando t tende a t0 de uma curva é igual ao limite das suas funções coordenadas. Então, nós temos exatamente com o limite quando t tende a t0 de x de t menos x de t0 dividido por t menos t0, e o limite quando t tende a t0 de y de t menos y de t0 dividido por t menos t0. E essas duas componentes nada mais é, se esses limites existirem e forem infinitos, nada mais é do que a conhecida derivada da componente x, derivada da componente y no ponto t0. Já isso aí foi do cálculo 1. Então é o seguinte, uma curva ela é diferenciável em um ponto t0 se e somente se cada uma de suas funções coordenadas forem diferenciáveis. Ou seja, se eu quero calcular a derivada de uma curva, basta que eu calcule a derivada de cada uma de suas funções coordenadas, como nós aprendemos no cálculo 1. E lembrando que as funções coordenadas são funções do tipo estudadas no cálculo 1, funções que reais, portanto nós sabemos derivar. Então, derivar uma curva significa derivar cada uma das suas funções coordenadas. Calcular o limite de uma curva significa calcular o limite de cada uma das suas funções coordenadas. E a integral? Para a integral não vai ser diferente. Por quê? Porque o que é a integral? A integral é a taxa de variação instantânea acumulada. Mas o que é a taxa de variação instantânea? A taxa de variação instantânea é a derivada. Portanto, integrar uma curva é integrar cada uma das suas funções coordenadas. Porque a gente, quando deriva uma curva, nós temos a taxa de variação instantânea daquela curva. Quando a gente integra essa curva, nós temos a taxa de variação acumulada, instantânea acumulada desta curva, em um determinado intervalo. Então, integrar uma curva, uma curva vai ser integrável se somente se cada uma de suas funções coordenadas for integráveis, e a integral de uma curva nada mais é do que a integral de cada uma das suas funções coordenadas. Então, respondendo à questão número 3, calcular o limite de uma curva é calcular o limite de cada uma das suas funções coordenadas. Calcular a derivada de uma curva é calcular a derivada de cada uma das suas funções coordenadas. E calcular a integral de uma curva é calcular a integral de cada uma das suas funções coordenadas. Ok? Agora o seguinte, veja, uma curva, ele determina um vetor chamado vetor posição. Eu falei aqui, uma curva determina um vetor, no caso um vetor posição. E esse vetor posição vai mudando no plano ou no espaço, conforme a gente vai mudando o parâmetro t. E o que seria a derivada de uma curva? A derivada de uma curva nós vamos chamar de vetor velocidade. E a derivada de uma curva nada mais é do que o vetor tangente àquela curva naquele ponto. Essa é a derivada de uma curva. E aí então nós vamos ter associado a uma curva, sempre nós vamos ter associado a uma curva o quê? Um vetor posição e um vetor velocidade. Nós temos que ter associado a uma curva, vetor posição e vetor velocidade, ok? Guardem isso. Vetor posição é o valor da função naquele ponto, t0, e o vetor velocidade é a tangente, é o vetor tangente àquela curva no ponto t0. A gente continua já com mais informações, ok?